Retornamos e vamos dar continuidade ao nosso assunto. Nós paramos no item 1.3.3, que trata da graça preveniente. E a graça preveniente, o próprio nome já diz, vem de uma prevenção, de prevenir, vem antes. Quer dizer que antes que chegasse o pecado, já veio a graça. Essa graça, ela está ligada, como já dito, no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que foi programado, projetado por Deus pela sua presciência desde o eterno passado. Então a graça preveniente é elaborada por Agostinho de Hipona, o conhecido Santo Agostinho, e mais tarde defendida por John Wesley. John Wesley, que já está ali depois da Reforma Protestante, o organizador do metodismo, né? Ele já organizou, já entrou em mais detalhes. A graça preveniente significa literalmente vir antes. Então, antes que o homem viesse pecar, já tinha uma solução. E isso é muito interessante. Em inglês diríamos que é safety. Então já tem a segurança, já tem a prevenção, né? Na graça preveniente, Deus toma a iniciativa e subentende a prioridade da sua ação em favor dos pecadores necessitados. Então, aquele pecador que necessita de salvação, Deus já deixou ela preparada para este fim. Continuando, a graça eficaz. A graça eficaz é aquela que leva a efeito o propósito para o qual foi dada. Imagine você uma ferramenta que foi preparada por alguém, elaborada por alguém, moldada, forjada por alguém, que na hora do uso ela não funciona. Não é o que acontece com a graça de Deus, revelada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta graça é eficaz. Ela cumpre o seu propósito, ela alcança o seu fim. Então a graça de Deus ela é eficaz porque cumpre o propósito pelo qual ela foi projetada, programada, disposta. Uma vez alcançada pela graça, segundo João Calvino, não tem como o pecador não ser transformado. Então a gente rebate alguma coisa do calvinismo, mas alguma coisa a gente também assina embaixo. Então a graça de Deus transforma o homem. Aí aqui já entra um detalhe. A pessoa diz que foi alcançado pela graça, mas não mudou as práticas antigas. Quer dizer que ele não foi alcançado pela graça, infelizmente. A realidade mostra quem ele é. É o que diz Tiago lá no seu livro. Tiago diz, pelas tuas obras me mostra a tua fé. Paulo diz que pela fé nós somos salvos, não por meio das obras. Graça de Deus, para que o homem não se justifique. Mas Tiago vai dizer que as obras mostram a nossa fé. E isso é muito importante. Pastor Eunício, Pai do Senhor, meu irmão, de vez em quando eu acompanho suas lives lá, fazendo orações lá no monte. Eu tenho acompanhado, Deus te abençoe. Então a graça revela que o homem foi transformado. Ela faz com que ele exponha que o homem foi transformado. A graça é eficaz para mudar a natureza do homem e fazer dele uma nova criatura. Recentemente alguém fez uma chargezinha sobre algumas pessoas e mostrou que aquele que roubava continuava roubando, aquele que mentia continuava mentindo, aquele que adulterava continuava adulterando, porque era a sequência da vida da pessoa. Mas aqui é diferente. Aquele que foi transformado, Paulo disse que quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais. E a todos é anunciado o Evangelho. Então, se alguém por acaso está em Cristo, realmente ele é nova criatura. As coisas velhas passaram. Digamos que as coisas velhas foram até ontem, ou até há poucos instantes, mas passou. Não existe mais, tudo se fez novo. Por quê? Porque a graça de Deus é eficaz. A experiência da graça salvadora para o homem era chamada por Calvino, teólogo que liderou a reforma da Genebra, de graça eficaz. Então, é a graça eficaz, a graça que cumpre o seu propósito. Assim como a chuva, está escrito lá em Isaías que a chuva vem e volta e cumpre o seu objetivo. A graça de Deus não vem em vão. Se a graça de Deus vem para salvar o homem, ela salva. Vamos ao 1.3.5, a graça irresistível. Preste atenção aqui agora. A graça irresistível opera um conjunto com a graça eficaz.
no ponto de vista de Calvino. Calvino diz que a graça irresistível e a graça eficaz estão juntas, elas se formam e fazem um conjunto. Essa é a graça que não pode ser rejeitada na visão de Calvino, que nós vamos falar mais à frente quando chegarmos na predestinação. Na visão de Calvino, quando Deus manifesta a sua graça a alguém, era porque aquela pessoa tinha sido escolhido para a salvação. Esta é a visão de João Calvino. Quem segue o arminianismo e não segue o calvinismo, sabe que quando nós falarmos sobre a predestinação e sobre o livre-arbítrio, esse argumento vai ser rebatido. Mas na visão de Calvino, ele falando sobre graça, ele diz, olha, essa graça ela é potente. Não há quem se afaste dela se ela foi disponibilizada por Deus para aquela pessoa. Na visão de Calvino, é igual às ondas do mar, que a lua muda, a terra muda de posição e pela proximidade com a lua, o ímã que existe obriga a onda do mar, a maré a subir ou a descer. Então é neste sentido da graça irresistível de João Calvino. Nós estamos estudando uma teologia e não há como você não colocar os textos dos outros que comentam a respeito, apesar de defender o arminianismo. A graça suficiente é a visão de Jacó Armínio. Vamos ver o que diz aqui. Falamos de graça irresistível, de graça eficaz, agora graça suficiente. A graça de Deus é suficiente para salvar todos os homens e não apenas alguns. Calvino diz que é alguns, aqueles que são chamados. Jacó Armínio vai dizer, não, é para todos, ela é irresistível para todos, desde que o homem execute o seu livre-arbítrio. Já falamos isso aí. Deus criou, haveria de existir o pecado, Deus no eterno passado já providenciou sua graça, a graça proveniente, Deus já preparou e deixou disponível, preveniente, deixou disponível. Agora, pelo livre-arbítrio, cada um escolhe. Essa graça capacita a todos os homens, de todos os tempos, em todos os lugares, a agir favoravelmente ao Evangelho, contanto que a vontade deles concorde com isso. Eles, os homens, têm que ter vontade para isso, tem que haver o livre-arbítrio. Jacó Armínio, que é quem confronta a teoria do calvinismo, Jacó Armínio expressa uma opinião diferente de Calvino, quando fala da operação da graça salvífica no pecador. A questão é, para que serve essa graça? Para salvar o pecador. Alguém é pecador, então ele pode ser alcançado pela graça, e este é o silogismo. Não tem outro caminho. Para Calvino não, alguns. Tem inclusive além de algumas igrejas que seguem direto o calvinismo, eu ia citar nome, mas não vou, tem outras que o seguem sem saber que o estão seguindo. Tem igreja que diz que aquele que for de ser salvo, o Senhor haverá de trazê-lo e ele vai ser salvo. Isso a gente vai falar no momento certo na matéria religiões comparadas. Como nós estamos falando de salvação aqui agora, não vamos aprofundar não, porque nas religiões comparadas você tem um gráfico, onde de um lado você encontra as religiões e acima você coloca os temas debatidos. Aí você esta religião aqui, ela diz o que acerca da salvação, da morte, do pecado, aí ela tem, o que ela diz, aí você desce para outra religião e o que a mesma diz, aí você compara as religiões e você tem um gráfico geral, um mosaico ali, onde você tem uma noção geral de como é que cada uma religião diz a este respeito. Então nós não vamos discutir isso agora não. Maria Leomar Silva, seja bem-vinda. Então vamos para o capítulo 2, já ultrapassamos o capítulo 1, agora vamos ao capítulo 2 falar sobre a doutrina da eleição. E aí, Misael, tudo bem? E aí nós já comentamos os 5 tipos de filho: formação, criação, geração, eleição e adoção. Nós agora vamos falar sobre eleição, adoção, a doutrina da eleição. Vamos à frente. Pai do Senhor, Deus te abençoe, Misael. Base da doutrina da eleição. A eleição é o ato soberano de Deus em graça, ninguém fez nada para merecer, pelo qual ele, Deus, escolheu Jesus Cristo para a salvação de todos aqueles que de antemão o aceitariam como Salvador. Aqui eu preciso explicar a predestinação bíblica. Rosângela Souza, tudo bem? Deus te abençoe.
Tava vendo você visitando os litorais aí, foi boa a série, Deus abençoe, viu? Aqui eu preciso falar sobre a predestinação bíblica. Existe predestinação na Bíblia? Sim. Eu vou só dar uma pincelada porque daqui a pouco vem o assunto principal. Como é que é esta predestinação bíblica? Digamos que um carro vai sair de Luiz Eduardo Magalhães, onde eu estou nesse momento, para a cidade mais próxima, que é Barreiras. Ele vai sair que dia? Vai sair, hoje é quarta, então vai sair quarta-feira. Ele vai sair que hora? Agora são 13 horas e 7 minutos, ele vai sair 13h30. Então você já tem o dia e a hora que ele vai sair. Para onde ele vai? Para Barreiras. Então o destino do carro, o que está predestinado para ele é que na quarta-feira, dia 14 de janeiro, às 13h30, aquele carro vai sair para Barreiras. Esta é a predestinação bíblica, é a predestinação de eventos, a predestinação de acontecimentos. Por exemplo, Cristo haveria de vir, ele veio, isso é uma predestinação. A igreja haverá de ser arrebatada, isto é uma predestinação. A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo, isto é uma predestinação. A igreja vai para as bodas do Cordeiro, isto é uma predestinação. A igreja morará na Nova Jerusalém, isto é uma predestinação. A igreja voltará com Cristo no milênio, isto é uma predestinação. Cristo salvará Israel na batalha do Armagedon, isto é uma predestinação. Então, estas predestinações existem. Existe a predestinação também para a salvação. O Senhor criou o mecanismo e agora dá o livre-arbítrio. Você quer, se você quer, entre aqui e você vai ser abençoado, conforme nós já comentamos em momentos anteriores. Tipos de eleição. Nós estamos falando de eleição, então vamos lá. Tipos de eleição. 1. Eleição incondicional. Deus, sendo soberano, resolveu escolher algumas pessoas para serem salvas com base em sua graça amorosa, visto que nenhum homem após a queda tinha direito a esta graça. Deus no Antigo Testamento chamou algumas pessoas. Nós temos ali Abraão, nós temos Noé, nós temos... Então estes aí o Senhor chamou. Estes aí não teve outro caminho. Sansão, por exemplo, foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Sansão. Agora existe a eleição condicional. Eleito para alguma coisa, eleito para algum ato, né? O incondicional, e agora vamos à eleição condicional. Deus nos elegeu na eternidade, antes da fundação do mundo, baseado na sua presciência, que é o que nós estamos explicando já desde o ponto anterior. Então esta é a eleição condicional, na qual você escolhe, você aceita, e ela tem também requisitos. Vamos à frente. Uma palavra difícil aqui, que está com tempo que eu não pronuncio, eu vou tentar pronunciar ela aqui agora. É supralapsarismo. Você consegue dizer aí? Supralapsarismo. De acordo com esta posição, o decreto divino da eleição teria ocorrido antes da queda, independente da mesma, independente da queda. Acredita-se que o decreto elegedor precede até a própria criação. Ela é supralapsarismo, ou seja, aquele lapso que existe, supratempo, melhor dizendo assim. Ela é terra caótica, que existe a terra original e a terra reformada. Ela é degeneração dos seres morais. Aí você tem entre a queda dos anjos e a queda dos homens. Ela é ela é superior, ela está antes. Por essa corrente, desde lá atrás Deus tinha determinado, independente dos tempos, ela haveria de ocorrer, a graça estaria disponível. Vamos à frente. A infralapsarismo, segundo essa teoria, surgida também dentro da corrente calvinista, e aí nós estamos com o pé na predestinação. Isso porque você precisa entender que quando nós estudamos acerca da salvação, os principais expoentes, dentre os principais expoentes, você vai ter lá atrás Eusébio de Cesareia, você vai ter Jerônimo Savonarola, você vai ter grandes homens, e você vai ter Calvino. Então tem que pegar a posição dele. Você vai ter o Agostinho, que nós falamos nesse instante aí, você vai ter Tomás de Aquino, que vai comentar a respeito. Agora, as principais, dentro do contexto que nós estamos anunciando, um deles é o calvinismo, por isso que é o João Calvino, por isso que o calvinismo ele é apresentado, ele é rebatido e aí por diante, né? Então vamos à frente. O decreto divino, segundo o João Calvino, ou a teoria calvinista,
o decreto divino da eleição teria ocorrido depois da queda do homem. Depois que o homem morreu foi que Deus decretou. A eleição e a reprovação do homem foram provocadas por sua queda no pecado. Segundo esse ponto de vista, Deus passa a escolher quem seria salvo ou não após a queda do homem. Vamos rebater lá no momento próprio. Mas a gente fica com a língua coçando para falar. Você já pensou se Deus realmente, em vez de dar a oportunidade a todos para a salvação, Deus escolhesse A ou B para ser salvo em detrimento dos demais? Aí a pergunta é, Jesus teria morrido na cruz por quem e para quê? Porque se Jesus não morreu na cruz por mim e eu resolvi segui-lo, eu, além de estar agindo em vão, Jesus fez um teatro, porque o texto teria feito um teatro, porque o texto bíblico deixa claro que é para todos. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. E todo que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Está escrito no texto bíblico. Então, nós vamos rebater no momento próprio, mas me parece que quem defende já defende com alguma deficiência, né? Vamos ao capítulo 3 e entramos agora falamos da eleição para a salvação. Agora vamos para o capítulo 3, que fala da predestinação e do livre-arbítrio. E aqui tá até uma coceira na nuca já. É ponto importantíssimo da doutrina da salvação, dos assuntos que envolvem a soteriologia. Vamos à frente. Salvação ou livre-arbítrio? E eu deixo claro que eu não tenho a menor intenção de exaurir o tema. Eu só vou comentar. Eu estou explicando a doutrina e espero que quem esteja assistindo não assista como repasse de uma matéria. Eu tenho minha fundamentação, eu tenho minha convicção. Em momento ou outro você percebe que eu coloco ela aqui, mas vou fazer o possível para ficar neutro, se bem que eu acho que eu não dou conta. A doutrina da predestinação é um ensinamento bíblico revelado por Deus ao apóstolo Paulo e está presente em várias de suas epístolas. A predestinação está presente na Bíblia, eu já comentei sobre isso, então ela está presente. Sim, existe predestinação. Ponto. Sim, ela existe. Ela foi desenvolvida por Agostinho. O Agostinho, bispo de Hipona, foi quem aprofundou no conteúdo predestinação, trabalhando dentro da salvação. Depois ela foi desenvolvida mais ainda, aprofundada por João Calvino. João Calvino ele trouxe algumas teorias, os pontos principais do calvinismo, parece que são 5 pontos principais do calvinismo. E posterior a eles o Jacó Armínio, que eu tenho ali as obras de Armínio. Espera só um minutinho, por favor. Eu tenho a Bíblia de Estudo de Genebra, que a Bíblia de Estudo de Genebra ela trabalha dando ênfase aos ensinamentos justamente de João Calvino. Eu a tenho, eu pesquiso nela sempre. Afinal de contas, para mim que defendo o arminianismo, ela não é de tudo perdida. Ela tem os argumentos de João Calvino, tem alguma coisa a se aproveitar. Para mim, para alguns é 100%, para mim é alguma coisa. Mas eu tenho também as obras de Jacó Armínio, aqui livro 1 das obras de Armínio, livro 1, aqui 1, tá vendo? Opa, parei aqui. Estou apanhando para a câmera, aí, câmera, livro 1, aqui está o livro 2 de Armínio, aqui está, oi Marilene, tudo bem? Seja bem-vinda, aqui está o livro 3 de Armínio. Então, eu tenho as obras de Armínio, e tenho também algumas teologias sistemáticas, né? Eu devo ter algumas teologias sistemáticas onde elas trabalham com a questão da soteriologia, especialmente, doutrina da salvação, e em fechamento elas não fecham com a predestinação, todas fecham com o livre-arbítrio. O homem é como um de nós, está escrito, para que o homem não, conhecendo do pecado, não viva eternamente, vamos separá-lo da árvore da vida que está no meio do jardim também. Nesta circunstância o homem teria a opção
escolha, o homem tem a opção de escolha, por isso foi exposto do jardim. Sendo assim, o livre-arbítrio, biblicamente falando, está na cara que ele prevalece já desde o Gênesis. Mas vamos à frente. Então, nós temos, recapitulando, Santo Agostinho, Calvino e Armínio, que tratam da predestinação, né, que eu já expliquei, mas vamos à frente. Definição de predestinação: é o ato pelo qual Deus, mediante sua soberania, quer dizer, é Ele quem determina e acabou, como diz o evangelista Etevaldo, ponto, Deus determina e ponto, falou, a água parou, né? Deus então planejou a salvação eterna do homem antes da fundação do mundo e, baseado nesta soberania, escolheu e predestinou para a salvação em Cristo Jesus todos aqueles que fossem alcançados pela sua graça. Romanos 8, 29 e 30 e carta aos Efésios capítulo 1, versículo 11. Então nós temos aí a predestinação. Deus criou o sistema de salvação e disse: quem entrar por esse sistema vai chegar naquele canto. Isto é um predestino. Quem não entrar por esse vai chegar naquele outro, que também é um predestino. Mas tudo depende da vontade, do livre-arbítrio. Quando alguém está visitando a igreja, que ao final o pregador faz o apelo, a primeira coisa a ser lembrada é que é o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Está no assunto da revista da Escola Dominical da CPAD, convence do pecado, da justiça e do juízo, agora nesse trimestre. E sendo assim, se ao fazer o apelo a pessoa disser não quero, então ele não foi convencido ainda. Ele não foi convencido, não houve uma mudança interna. Paulo disse que devem mudar pela transformação do nosso entendimento, então não houve essa transformação e não há que forçar a barra. E muito menos criar aqueles sistemas, né? Você que quer uma oração, quem é que não quer uma oração? Todo mundo quer. Aí a pessoa vai à frente, quando chega lá, faça assim com a sua mão. Aí a pessoa faz assim com a mão para repetir o que a pessoa está dizendo. A pessoa diz: Senhor Jesus, eu te aceito de todo o meu coração. Sim, ele não manifestou internamente não, meu irmão, você está fazendo besteira. Só para depois tirar uma foto, uma selfie, parte do Senhor, Marlene, e dizer que tantas pessoas se converteram. Isso é vaidade, isso é besteira, isso é idiotice. Faça isso não. Pregue a palavra como ela deve ser, viu? Predestinação com base na soberania de Deus. Vamos ler. Segundo Calvino, Deus escolheu algumas pessoas para serem salvas conforme sua soberania. Essas pessoas eleitas ou escolhidas por Deus estariam previamente destinadas à salvação eterna, independente de suas escolhas. Eu estava certa vez com uma pessoa que crê nessa predestinação, lá nas idas de 2004, 2005, aí a pessoa diz bem assim: olha, pelo que está na Bíblia, que não está na Bíblia, é pelo que ensina o calvinismo em algumas igrejas, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu tiver de ser salvo, eu vou ser salvo. Aí eu digo: olha, não é bem assim não. Então, para que isso não gere uma falsa expectativa, eu já disse para vocês numa outra live que quando alguém não entende bem o texto bíblico, não interpreta ou não faz uma sistematização. Oi, meu Evani, Pai do Senhor, Deus te abençoe. Um abraço ao presbítero Romário, viu? Deus abençoe. Aí que não faz uma devida interpretação, não faz uma devida exegese, acaba empurrando no texto interpretações particulares, que é a exegese, e acaba criando uma heresia. E é de heresia que são feitas as seitas. Então vamos fugir disso aí. Vamos lá, predestinação baseada na presciência de Deus. O anterior aqui, predestinação com base na soberania de Deus. É a teoria de Calvino. Deus é soberano, então Deus determinou, o cara vai. Mas nós já dissemos lá atrás que Deus já predestinou algumas pessoas para alguns atos e eles tiveram que ir. E Deus também criou a predestinação condicional, onde a pessoa escolhe se quer entrar e se entrar vai chegar naquele campo. E agora, a predestinação com base na presciência, Deus soube lá atrás, como é que ela é? A predestinação deve ser estudada sob a ótica da presciência de Deus. Presciência, onisciência, você lembra disso? Eu já expliquei. Onisciência, ele está sabendo de tudo que está acontecendo agora. Presciente, ele sabe desde o eterno passado de tudo que haverá de acontecer ainda. Já aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, e ele já sabe desde o eterno passado.
A predestinação do homem para a salvação ocorre a partir da decisão livre e favorável ao sacrifício salvador de Jesus Cristo e não de forma arbitrária à sua vontade. Jesus precisou morrer na cruz. Jesus precisou perder a sua vida, precisou ser enterrado. Jesus precisou descer à mansão dos mortos, que é a sepultura. Jesus precisou ressuscitar ao terceiro dia. Aí por causa disso, você tem o livre-arbítrio, você escolhe. Não existe esse vai, aquele não. Não existe. É um livre-arbítrio, é uma escolha tua. Vamos à frente. Então nós temos aí a predestinação com base na presciência e não com base na soberania. Deus é soberano, lógico, mas a salvação é com base a predestinação é com base na presciência. Vamos à frente. Predestinação de atos. Eu disse que existe predestinação diferente, não existe de pessoas, existe de atos. Vamos ver aqui. Deus, sabendo de todas as possibilidades futuras, bem como dos corações dos seres humanos, fez um plano de seus atos. Atos estes que resultarão em maior glória para Ele, Deus, culminando na salvação do maior número de pecadores, os quais desenvolverão a mais perfeita obediência a Ele. Então Deus gerou atos, que é o que eu falei, eventos, para que as pessoas, por aqueles eventos, alcançassem a salvação. Estes eventos foram predestinados. Estes sim. Eu já citei o arrebatamento da igreja, já citei o nascimento de Cristo e vários outros. Inclusive é interessante que quando nós estudamos o tipo e o antítipo, fizemos uma live há poucos dias, um vídeo sobre o tipo e o antítipo a pedido do pastor Robson, nós aprendemos lá que fatos do Antigo Testamento ocorreram no Novo e encaixam perfeitamente em Cristo. Por quê? Porque um é a sombra, o outro é a consumação. Então, neste sentido aí, você vai ver que os atos sim foram predestinados. Por exemplo, Jesus estava no cenáculo fazendo a leitura do profeta Isaías, estava predestinado. Tanto é que estava escrito lá atrás, tanto é que ele chegou e disse: hoje se cumpre esse texto perante vós, essa profecia, e vários outros. Eu certa vez na escola dominical pedi que os alunos trouxessem textos bíblicos que comprovassem que as profecias de Jesus acerca de Jesus no Antigo Testamento se cumpriram no Novo. Eu fiquei admirado quando chegou a resposta. A Cícera, Larissa, Lidiane, todos eles trouxeram muitas respostas. Pastor Robson, fiz referência ao teu nome nesse instante agora, Deus te abençoe. Mas a irmã Emanuela Ferraz, um abraço, Manu, Deus te abençoe. Emanuela trouxe tanta referência acerca de Cristo que eu tive que pegar cada uma com Emanuela e dizer: Emanuela, me explica isso aqui. E a visão dela, ela foi me mostrando: não, mas isso aqui cumpriu em Cristo, isso aqui cumpriu em Cristo, isso aqui cumpriu em Cristo, coisa que eu não tinha visto ainda. Então nós temos sim a predestinação de fatos, de atos, melhor dizendo, predestinação de coisas que haveriam de acontecer. Vamos à frente. Deixa eu ver se eu já passei aqui. Deus, sabendo de todas as possibilidades futuras, bem como dos corações dos seres humanos, fez um plano de... Não, já lemos, vamos para frente. Predestinação de pessoas. Este é o ponto que causa a grande discussão. Deus teria predestinado pessoas para serem salvas e outras para serem condenadas? Será que o livre-arbítrio realmente não existe na Bíblia Sagrada? A Bíblia não alista nomes de pessoas predestinadas à salvação. Eita! A Bíblia não faz uma relação. Inclusive, lá em Apocalipse tem os 144 mil. Alguém pediu para fazer uma live também, eu fiz outro dia. E nestas 144 mil, diz que são 12 mil de cada uma das tribos que estão relacionadas lá em Israel. Mas tem alguns que tiram das 12 tribos de Israel e jogam para o mundo. Aqueles que vão morar lá em cima, no céu, outros que vão morar aqui embaixo, etc. E alguns chegam a fazer a relação. Fulano faz parte dos 144 mil, fulano também faz. Não tem nada a ver, nada a ver. Está dada a oportunidade. Você é quem escolhe, você é quem entra, certo?
apenas para ministérios e atividades específicas o Senhor escolheu pessoas. Ele mesmo deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Ele mesmo foi quem escolheu. Isto quer dizer, não adianta você querer ser apóstolo sem ele te chamar, você querer ser profeta se ele te chamar, você querer ser evangelista se ele te chamar, você querer ser pastor se ele te chamar, você querer ser doutor se ele te chamar, mestre da lei. Não adianta, se ele não te chamou para isso, você não vai ser. Por isso que ele diz, eu mesmo vos nomeei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Está se falando de serviço, de prestação de serviço, que nós já dissemos aqui, que o homem tem condição de viver entre si, de adorar a Deus e de prestar serviço. Então, neste sentido, sim, ele chamou, ele deu ministérios. Paulo disse a Timóteo que ele não desprezasse o dom de Deus que estava sobre ele, que foi imposto pelas mãos dos presbíteros. Então existe ministério. Neste sentido, Deus chama. E você olha para alguém e você nota, não, é esta pessoa que Deus chamou, não tem condição. Deus chamou. Agora, para a salvação, patavinha nenhuma. Para a salvação, você tem que ter atos dignos, digno de arrependimento. É como diz João Batista, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir pros frutos dignos de arrependimento. Vamos à frente? Algumas pessoas são citadas por nome e outras reconhece mais tarde que já estavam predestinadas para realizar determinadas atividades para Deus. Ponto. Agora, essas pessoas foram salvas? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui meio complicado, não vou discutir agora. Nós temos na Bíblia Salomão. E quanto à salvação de Salomão? Ninguém poderia fazer o que Salomão fez. E Salomão fez. Foi grande rei de Israel, foi o período em que Israel mais encontrou paz, que Israel mais foi rica. Israel tinha ouro que dava para cobrir parede. Você já imaginou? Israel tinha acordo com outros reinos que só das princesas que Salomão fez acordo nupcial e trouxe a princesa para morar consigo. A Bíblia não aprova isso, mas só que ele fez, disse que ele tinha, me parece que era 700 esposas e 300 concubinas. É isso, pastor Robson, o senhor que está por aí, ou é o inverso? Ou é 300 esposas e 700 concubinas? Eu acho que era 700 esposas e 300 concubinas. Salomão escreveu livros que você fica pasmo. Provérbios, Cantares, Provérbios, Eclesiastes. Você fica pasmo. Ainda hoje eu estava aqui com o pastor Antônio Freire. Pastor Antônio, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Da igreja Avivamento da Fé. E a gente comentava sobre Salomão. A doutora Gisele estava junto comigo. Mas e aí, quanto à salvação de Salomão, como é que ficou? O homem que esqueceu-se de Deus e adorou a vários deuses. Eu tenho uma resposta, eu estou questionando aí, eu tenho uma resposta para mim. Eu vou adiantar aqui só para não gerar polêmica, senão depois alguém vai me botar no canto da parede. E aí, o que era? Ele diz no livro do Eclesiastes, eu, pregador, fui rei. Então, a meu ver, Júlio, eu estou precisando falar contigo, viu? Assim que você puder, faça contato aí que a resposta que você quer eu já tenho. Então, a meu ver, quando Salomão escreveu Eclesiastes, Salomão já tinha se arrependido de tudo aquilo que tinha passado, de tudo aquilo de errado que ele fez. Mas veja, ele não estava predestinado à salvação. Poderia ter um ato pelo qual ele tivesse que praticar, que era o ser rei de Israel. Salomão é descendente de Davi, eu nunca poderia ser rei de Israel, se eu vivesse naquela época. E Salomão pôde, porque Salomão é descendente de Davi. Então, entenda, a predestinação de atos, de pessoas, nós não temos essa base. Na Bíblia não existe uma relação de nomes, como alguém arroga por aí. Vamos lá? Dupla predestinação. É um ensino desenvolvido por Agostinho. Calvino e Armínio se preocuparam muito com isso. Mas o que é que diz Agostinho? É um ensino desenvolvido por Agostinho, Calvino e depois por Teodoro de Beza. Teodoro Beza, ele encontrou um manuscrito antigo, né, que é chamado até manuscrito Beza, onde ele conseguiu fazer a tradução de textos antigos e se tornou um grande nome nesta questão teórica das escrituras sagradas. Ambos defendiam essa ideia. Ensinavam que na eternidade Deus já havia escolhido e predestinado algumas pessoas para a perdição e outras para a salvação, independentemente de suas escolhas ou decisões.
que é o que nós estamos rebatendo. É a teoria deles, em que pese serem grandes nomes, nem tudo que se ensina é aceito. A orientação que nós temos bíblica é que até na hora da profecia, a profecia então vamos julgar a profecia. Se a profecia se cumprir, o profeta é verdadeiro. Se a profecia não se cumprir, o profeta é falso. E lá no Antigo Testamento, em Israel, eu gosto de dizer isso porque quando eu falo da lei, algumas pessoas confundem, e tem até igreja aí que quer viver debaixo da lei, eu gosto de deixar claro. Lá em Israel, ele chegava a apedrejar a pessoa se a profecia não cumprisse, se o profeta fosse mentiroso, porque teria mentido diante de Deus. E nós, o que é que fazemos então quando nós lemos as Escrituras? Então nós vamos julgar com base nas Escrituras, aquilo que alguém diz. Falou, qual é a base bíblica? Aonde é que está? Mostra para mim aí, vamos interpretar o texto? Certo, e esse texto junto com esse texto aqui? Alguém outro dia, quando leu que Deus trabalhou no 7º dia, está lá em Gênesis 2:2, e depois que ele terminou o seu trabalho, ele descansou. Alguém deu trabalho para poder falar que Deus trabalhou. Eu digo, moço, está escrito, leia. Havendo Deus acabado no 7º dia de toda hora que havia feito, descansou de toda a sua obra. Eu digo, moço, é só você falar. Como também o fato de Adão e Eva terem coabitado dentro do Éden e terem tido os filhos dentro do Éden. É só ler o texto bíblico, não precisa forçar a interpretação. Então nós devemos ouvir e rascunhar tudo, ler, verificar, igual os crentes de Bereia. O problema de Paulo em Tessalônica e em Bereia foi diferente, porque em Tessalônica o pessoal só ouvia e pronto. Em Bereia não, em Bereia ouvia e conferia. Aí lá em Tessalônica, quando não aceitaram, não tinha argumento para rebater, quase mataram Paulo. Paulo teve que fugir. Se não fosse a ajuda dos irmãos, já em Bereia não. Quando ele chegou em Bereia, os crentes, não, traga aí, cadê? Vamos lá na Torá. Vamos lá na Torá, tá aqui, tá escrito. Então a gente aceita. Leia, né? Tem um jovem chamado Tiago e o outro Ivanilson, eu chamo de Neguinho. Eles têm um negócio de dizer, tá escrito, mas tá escrito, leia. Então leia, viu? Vamos lá, predestinação e fatalismo. O fatalismo ensina que todos fomos criados para determinados fins. Tudo em nossa vida já está determinado e não há nada que possamos fazer para mudar esse quadro. É aquilo que o pessoal diz destino. Está destinado, é destino. Não é. Não tem esse destino. Você tem livre-arbítrio e tudo é uma consequência. Eu estou com sede, eu tenho água aqui. Se eu quiser beber água, eu bebo. Eu não tenho um ato programado que eu, no dia 14 de janeiro de 2021, às 13 horas e 35 minutos, vou beber água. Não tem, mas eu vou beber porque eu estou com sede. Então, no que tange a salvação, o fatalismo não existe. A predestinação também não existe. O fatalismo ensina que quem nasceu para ser perdido, aí você já vai dentro da teoria de Calvino mais uma vez, nem que não queira, será perdido. A predestinação não é uma decisão fatalista. Ela está condicionada a Cristo e é um ato amoroso de um Deus bom. Ela é consequência do livre-arbítrio. Você quer, não quer, ponto. Eu conheço um irmão aqui que a vida dele, em Luiz Eduardo Magalhães, era viver em baixo meretrício. Um dia ele foi para um baixo meretrício e rolou uns tiros lá e uma bala entrou ao lado da veia aorta. A veia aorta, ela saiu assim, próximo de pegar na veia aorta, milímetros. Uma outra bala bateu num cinto, fivelona assim, parecendo fivela de boiadeiro. Ela bateu e ricocheteou, subiu assim ao lado do rosto dele. Hoje ele é crente. Esse dia eu estava olhando no YouTube, ele esteve no Vejam Só. É o Silas. Silas, se estiver me vendo aí, a parte do Senhor, eu tenho te acompanhado. Deus te abençoe. É pastor, é professor de teologia. Isso é sinal que Deus muda. E foi a escolha dele que mudou isso. Então não existe o fatalismo. Existe a consequência das escolhas. Aí agora nós vamos para a doutrina do livre-arbítrio.
Início da discussão sobre predestinação e livre-arbítrio, século V, ou seja, de 401 a 500. Ali começou a discussão sobre o livre-arbítrio, logo em consonância com a predestinação. Pelágio defendia o livre-arbítrio total e negava a soberania de Deus. Aí também já Pelágio do pelagianismo vacilou, né? Negar a soberania de Deus está acima de tudo. Só no que tange a salvação e a predestinação, que a soberania de Deus determinou que o homem escolha. Foi a soberania de Deus que determinou que o homem escolha. Mas não é que dá o livre-arbítrio e tira de Deus. Essa matemática nem existe. A matemática da vontade do homem e da vontade de Deus nem existe. Deus tem vontade soberana e Deus tem vontade permissiva, mas mesmo assim da vontade de Deus. Soberana, Deus diz, vai ser assim, ponto final. Moisés um dia foi discutir com Deus, Deus disse, Moisés não toca nesse assunto mais não, Moisés, acabou a conversa, pronto, não toca mais nesse assunto não. Aí Paulo também foi orar, Deus diz, a minha graça te basta, pronto, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, pronto, cala a boca, fique quieto. Ananias, Senhor, esse homem aí o Senhor disse, Ananias, ele é para mim um vaso escolhido, vá fazer o que eu estou mandando. Então, Pedro não queria ir lá aos gentios, aí veio a visão, mata e come, mas sim, mata e come, não torne imundo aquilo que eu santifiquei. Então a soberania de Deus, ela existe sempre, e a soberania de Deus disse, o homem tem a livre-arbítrio, ponto. Não existe a matemática em que o homem decide diante de Deus. Alguém por aí, adepto da confissão positiva, diz que você pode determine e tal, etc. Mas não é bem assim não, sabe? Diante de Deus você tem que entrar quietinho, porque Ele tem capacidade de fulminar um assim, ó. Não é por outro motivo que Paulo diz que nós seremos transformados. No momento do arrebatamento ou antes, nós seremos transformados para encontrar o Senhor dos ares. E se nós não formos transformados, leia o Salmo 103, verso 14, que você vai entender. Nós não passamos de pó. E você aguenta a presença de Deus, então não existe esse negócio, Deus, olha, etc. Não. Então, primeiro, Pelágio deu um vacilo aqui, tá bom? Vamos à frente. Para Agostinho, o livre-arbítrio foi debilitado e enfraquecido com a queda, mas não totalmente eliminado ou destruído. Então, Calvino entende que o cara ainda pode decidir alguma coisa, mas que ele está debilitado depois da queda, e foi justamente depois da queda que Deus predestinou. Não é Calvino. Vou encontrar Calvino na glória, que eu sei que Calvino foi salvo, morreu crente, e eu quero encontrá-lo na glória. E não... Tem muita coisa para a gente saber na eternidade. Mas não, o livre-arbítrio permanece até hoje. Até hoje o livre-arbítrio permanece. Deus conversa com o filho de Adão, já depois do homem ter saído do Éden, com Caim, e diz... se tu fizeres o bem, não haverá consequência, e se fizer o mal, também não tem consequência. Ou seja, é você quem sabe se faz o bem ou o mal. Está aí a arca de Noé, quem quer entrar, entre, ninguém entrou. Livre-arbítrio, é assim que funciona. Aí você vai para o Novo Testamento, você encontra Ananias e Safira, o que é que fizeram? Mentiram, organizaram-se em casa, foram lá perante o servo do Senhor, pensando que estava enganando ao servo do Senhor, e lá foi dito, você está tentando enganar é a Deus. Livre-arbítrio, foi a escolha deles. Consequência, morte, porque com Deus não se brinca. Então, Agostinho, vamos à frente. Armínio já defende o livre-arbítrio, né? Dizia que todo ser humano tem capacidade de buscar a Deus, ponto, verdade. E a Bíblia diz a Bíblia registra que nem os loucos errarão o caminho. Você já leu isso aí? Nem os loucos errarão o caminho. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Está falando dos animais, está falando de tudo. Mas no que diz respeito à razão, todo ser humano tem capacidade, busca se quiser, de buscar a Deus. 5 pontos da teologia arminianista de salvação. Primeiro ponto, o livre-arbítrio do homem. O homem tem livre escolha. É assim que Armínio ou arminianismo defende. E eu também. Segundo ponto, eleição condicional. Sim, o homem foi eleito. Você quer, está condicionado à sua vontade. Se você escolher aqui, você vai para aqui, escolher ali, vai para ali. Também defende. Ô Vanessa, tudo bem? Vanessa Bastos Alves. Ó, Vanessinha, Deus te abençoe. Terceiro ponto,
A expiação ilimitada, em outras palavras, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a exemplo daquele bode expiatório do Antigo Testamento, a exemplo, o bode é o tipo e Cristo é o antítipo, o bode é a figura e Cristo é a realidade, é para todos, não é para um grupo, é para todos. Pegando aqui as palavras de Pedro, quando ele falava do batismo com o Espírito Santo, vou pegar emprestado e vou dizer, é para todos, os de perto e de longe, e para os vossos filhos e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar, é para todos. 4. Graça irresistível. Existe sim a graça irresistível de Deus, mas não é a graça irresistível de Deus no sentido da pessoa entrar sem olhar para os lados. Não, a graça irresistível é que entrou, você é mudado, não adianta. Essa graça ela é feita para mudar você. E o arminianismo fala da perda da salvação. O homem pode perder a salvação. Ele pode perder a salvação. Muitos casos têm chegado aos ouvidos de pessoas que eram crentes, tinham aceitado Jesus e depois partiram para o mundo e ponto final. E o estado atual é pior do que o anterior. Então, né? Os 5 pontos da teologia calvinista que eu disse que nós haveríamos de comentar. O primeiro dele é a depravação total e perda do livre-arbítrio. Na depravação total, o calvinismo mostra a raça humana, Leonardo Barros, Deus abençoe, mostra a raça humana em total degradação. Todos. E a perda do livre-arbítrio. Por essa total degradação, o homem não teria mais direito de escolher. É o primeiro ponto. O segundo é a eleição incondicional. Então entra quem o Senhor chamar. Os eleitos são aquele que Deus chamou e ponto final. Deus achou que é fulano, cicrano e beltrano, é fulano, cicrano e beltrano. Ponto final, não tem outros. A expiação é o terceiro ponto, limitada, diferente de Armínio, diferente de Jacó Armínio. É limitada, é somente para este grupo, para este povo e para esta quantidade. Ponto. O restante que já era. 4. Graça irresistível. Veja que aqui nós falamos também da graça resistível. Eu até fiz um comentário errado, é graça resistível. E aqui é graça irresistível. Então você pode escolher, na teoria de Armínio, você pode escolher não entrar. Mas na teoria de Calvino, você entra porque você é obrigado a entrar. Não é bem assim. E o quinto ponto do calvinismo é a perseverança dos santos. Para o calvinismo, os que desviam-se não foram chamados. Aí já tem uma incoerência, né? Se são chamados irresistivelmente, graça irresistível, como é que não permanece? Então, por aí já entra uma incoerência muito grande. É a teoria dos 5 pontos da salvação à luz de Calvino. Vamos seguir. O quarto grande tema, o quarto capítulo, o quarto ponto que nós vamos discutir já falamos da eleição, já falamos do que é salvação, já falamos da predestinação e do livre-arbítrio, e agora vamos falar sobre a aplicação da salvação no homem. Como é que essa salvação é aplicada ao ser humano? Experiência da conversão. A palavra conversão, literalmente, significa virar-se para a direção oposta. Você vai aqui, converte à direita, converte à esquerda, retorna. Convergir, converter, é mudar de destino. A conversão envolve 2 atos. O primeiro é dar as costas ao eu e ao pecado. E o segundo é crer em Deus, voltando-se para Ele e abraçando a vida eterna. Então, neste sentido, quando alguém realmente converteu, quem ele era não é mais, o que fazia não faz mais. E agora, o rosto que não mais atentava para Deus, agora atenta diretamente para o Senhor. São esses 2 pontos, né? Atenta para o Senhor e logo para a vida eterna. Neste sentido, nós temos dentro da experiência e da aplicação da salvação ao homem, o arrependimento. Metanoia, mudança de mente, de atitude e de vida. Muito cuidado ao falar para não colocar nome, né? Como diz, não dar nome aos bois. Mas quando Paulo diz transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, Paulo está dizendo mude por dentro. E Tiago vai dizer a mesma coisa, mostre-me pelas tuas obras a tua fé.
Então, algumas pessoas a gente espera realmente ver a mudança. E a mudança ela não está em um ato, em um dia, em uma frase. Ela está em uma vida contínua. Os muitos detalhes da vida. Ô, meu amigo Leno, tudo bem? Aquele abraço. Os muitos detalhes da vida, nos muitos detalhes da vida estão que a pessoa mudou. Estão que a pessoa mudou de atitude. Aí nós temos então a fé. O que é fé dentro desse processo da aplicação dessa experiência da salvação? É o ato de crer e aceitar na obra de Cristo Jesus para a salvação. É preciso, conforme Hebreus capítulo 11, que a pessoa creia. É preciso que a pessoa, mesmo sem ter uma prova cabal na mão, a pessoa confirme, a pessoa aceite. Aí esta pessoa, como aconteceu com Abraão, que está escrito: e creu Abraão em Deus e foi-lhe isso imputado por justiça. Ontem à noite eu conversava com alguém enquanto fazia a caminhada, aí eu dizia bem assim: já pensou por que Abraão foi chamado de um amigo de Deus? Que muita gente tem inveja, muita gente queria ser amigo de Deus igual foi Abraão. Alguns deles aí dizem que o tempo todo tá com acesso, tem umas informações privilegiadas, etc. Mas Abraão pegou o filho, quando Deus disse bem assim: me dá teu filho em sacrifício. Quando Abraão deu o primeiro passo de casa, ele já sabia que ele estava indo para imolar o filho. Abraão saiu sem dizer para a mulher. Primeiro detalhe. Primeiro, ele sabia de tudo. Segundo, saiu sem dizer para a mulher. Terceiro, levou os servos até o pé do monte, lá deixou os servos e subiu. Porque poderia ser que os servos na hora dissessem que ele estava doido, porque já passava de 100 anos. Dissesse que ele estava doido e quisesse agarrá-lo. E ele sobe com o moço, e o moço soube de tudo. Não tem como Abraão ter feito tudo o que fez sem contar para Isaac, não. Isaac consentiu. É um negócio muito, muito forte isso aí. Aí Abraão, então, na hora de praticar o ato, o hino 580 diz que ele ia perder da sua vida a esperança, no seu outono sacrifício de uma flor. É o 580 da harpa, é o 380 da harpa cristã. Abraão então se preparou para imolar Isaac. E foi neste momento agora que o anjo do Senhor bradou dos céus: não faça isso, porque eu sei que você teme a Deus. E porque você fez isso, bradou segunda vez: eu agora vou abençoar a tua semente, a tua descendência. Então, quer receber o privilégio de Abraão, haja com a mesma confiança e fé de Abraão. Aí o texto diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado por justiça. Então, a fé é o ato de crer e aceitar a obra de Jesus Cristo para a salvação. Assim como foi Abraão crendo em Deus, você crê na salvação oferecida por Jesus Cristo. Entendeu? Se não crer, não vai alcançar o que nós estamos falando, que é justamente a salvação. É preciso crer e aceitar o sacrifício. Vamos 2. A aplicação da expiação. A palavra expiação denota a ideia de reconciliação de inimigos. Na salvação, essa palavra refere-se à ação através do qual o pecador é reconciliado com Deus. Expiar é perdoar os pecados. É quando um paga a conta do outro. Ponto. Aí você entra com a regeneração, não é regeneração, é com a... Esqueci as palavras agora. A pessoa foi remissão, foi remido e redimido. Ele vai ser remido e redimido. Ele vai ter a conta paga e vai ser liberado. Você está pago, não é meu escravo, você está livre. É aí onde entra o grande efeito da obra de Cristo, fazendo a expiação, perdoando os pecados dos homens que eles não tinham condição e reabilitando o homem com Deus. A expiação, a extensão da expiação, a extensão ilimitada, a extensão da morte e do sacrifício de Cristo inclui todas as pessoas. É para todos, não é como diz o calvinismo para alguns. A expiação limitada. A limitada Calvino ensina que Deus providenciou salvação apenas para os eleitos. Não é isso, é para todos. A expiação universal, defendida por Orígenes. Eita, Orígenes está lá no 2º século da era cristã. Orígenes faz parte dos pais da igreja. No momento em que começaram a discutir se Cristo era Deus, se não era, se o Espírito Santo era uma força ativa, se não era, se Deus era trino ou não, obrigando os irmãos a criarem os primeiros credos, os primeiros credo apostólico e aí por diante,
Lá estava Orígenes fazendo defesa da fé, ele é um apologista. É bonito demais a história de Orígenes, contida no livro dos Mártires, não, Pais da Igreja, nos Pais da Igreja. A obra salvífica de Cristo abrange todas as pessoas, sem exceção, nesta ou na outra vida, de maneira que ninguém deixará de ser alcançado pela expiação de Cristo. Este ensino foi condenado pela Igreja Cristã do segundo século. Orígenes defendeu, depois vieram as ideias posteriores de Ário, com o arianismo, que hoje dá origem à filosofia de algumas religiões, mas Orígenes defendeu. E eu acho isso bonito demais, porque realmente é para todos. O conceito de sinergista, o trabalho conjunto. Sinergia é quando todo mundo age num só propósito. Você vê aquela ação conjunta, um carro. Todas as peças do carro estão em sinergia, estão trabalhando no mesmo fim. O para-brisa segura o vento porque o pneu está impulsionando o carro e a lataria está indo com o carro para frente. Então existe uma sinergia. No contexto teológico, essa palavra significa que a salvação do homem é o resultado final de um esforço cooperativo entre esse e os conceitos que estão sendo mostrados, mas para que você saiba que existem essas opiniões diferentes. O ensino calvinista, vamos lá. João Calvino ensina que Deus, de antemão, já havia escolhido e predestinado o homem para a salvação. Já falamos isso aqui umas 10 vezes. O ensino arminianista, isso são os resumos, é que já está começando a fechar crer em Cristo. Então, há vazão no que diz Armínio. Oi, Ana Lúcia, tudo bem? Seja bem-vinda. Que a salvação foi aberta para todos os que creem em Cristo. E o capítulo 5, para nós fecharmos, vai tratar do processo prático da salvação. E como é, você que está me ouvindo agora, como é que faço para ser salvo? O Nicodemos, que era doutor da lei, ele foi procurar Jesus de noite e a dúvida dele era esta. Aí Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. E Nicodemo ficou um pouco confuso porque não entendeu nascer de novo. Nós vamos falar sobre esse processo aqui agora, prático da salvação. Justificação é o primeiro passo. É o ato pelo qual Deus declara justo o pecador que violou sua lei divina. O homem está condenado nas suas ofensas e em pecado, mas por Jesus Cristo o homem adquire a salvação. É a solução do problema do pecador diante da lei divina violada por ele, pois remove especialmente a culpa do homem perante a lei divina e imputa a perfeição de Cristo na conta celestial do crente. Aqui está os atos do homem, melhor, né? E aqui está a salvação proporcionada por Cristo. É feita uma substituição. Tira os atos do homem e coloca o crédito de Cristo. É como se estivesse no vermelho e Cristo deixasse o saldo da conta azul, verde, top. Agora isso é um ato de fé. Tem que aceitar, tem que crer, tem que confiar. Então aí ocorre a justificação, que é o que aconteceu com Abraão, que eu acabei de citar. Creu Abraão em Deus e foi isso imputado por justiça. 2. Justo e justificador. Somente Deus podia resolver o problema insolúvel do homem, o problema do pecado. A solução foi resolvida na substituição. Jesus morreu em nosso lugar. No Antigo Testamento, quando oferecia o bode expiatório, poderia ser que alguém durante o ano não tivesse confessado seus pecados, não tivesse oferecido sacrifício, porque poderia oferecer até coisas bem ínfimas, mas poderia ser que não tivesse oferecido. Aí o sacerdote oferecia um sacrifício por toda a nação. Jesus então foi oferecido sacrifício por Deus por todo mundo. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo? Então, Cordeiro justo para justificar os demais. A justificação, mais do que perdão. A justificação não é só o ato de dizer: tá bom, eu perdoo o teu ato aí que você fez. Não é só isso. Ela vai além. A justificação não somente isenta o homem da penalidade do pecado, como também faz com que seja visto por Deus como se nunca tivesse pecado. Quem olha para alguém e diz: mas isso não é um cachaceiro? Isso era ele mesmo.
Só que Deus, que é quem cria, Deus é quem vê, uma vez perdoado, lá em Miqueias, me parece que 7:8 ou 7:18, diz que, está em Miqueias, estou perdendo aqui o versículo, mas está em Miqueias, e eu acho que é no capítulo 7, diz que Deus lança no mar do esquecimento e diz, dos teus pecados não me lembrarei mais. Então, não adianta querer imputar pecado a quem Deus perdoou, ponto final, pois é Ele quem o justifica, ponto final. Nossa justiça aqui na terra, nossos argumentos não valem nada diante do que o próprio Deus determina. Obtenção e manutenção da justificação. A fé salvífica é o único meio de o homem tornar-se justo e permanecer neste estado. Obter e continuar, ou seja, sendo perdoado e pedindo perdão o tempo todo. Isso porque nós sempre estamos pecando. Hoje eu conversei com o Jailson Rodrigues, que é pastor lá em Roda Velha de Baixo, meu amigo. Eu estava com o Jairo quando ele se converteu, meu amigo, meu companheiro de obra. Nós saímos de bicicleta de Cristópolis para cuidar da congregação que ficava em Água Doce. Aí eu soltei hoje no Facebook que Jesus está voltando, aí ele disse, eu estou nesse propósito, nessa correria. Aí nós conversamos sobre o momento atual, porque o arrebatamento acontecerá no momento presente, e você precisa estar com a vida no altar no momento presente. Se ontem você fez alguma coisa que por acaso não foi da vontade de Deus, aproveite esse momento agora e peça perdão a Ele. Aí você faz a manutenção da justificação que você já obteve. Olha que interessante. Como também do mesmo modo, se você está em estado de santidade e você por acaso peca, você perdeu. Então imediatamente volte, porque ele disse que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então volte imediatamente, tá bom? Vamos à frente. Um abraço já, Deus te abençoe. Justificação pela fé ou pelas obras, para a gente já começar a fechar. Aqui está o ponto onde Paulo e Tiago em parte divergem. Eu quero explicar isso bem direitinho. Quando Martim Lutero leu Romanos, Martim Lutero se converteu. Martin Luther, o precursor da Reforma Protestante, das 95 teses afixadas na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Ele leu Romanos, ele se converteu. Porque pela fé sois salvos por meio da graça, não vem das obras, mas vem de Deus, para que ninguém se glorie. Ponto. Parafraseando, eu não estou com o texto exatamente não. Aí Lutero continuou fazendo a tradução da Bíblia. Quando ele chegou em Tiago, Tiago diz bem assim, mostra-me a tua fé pelas tuas obras, que eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Aí Lutero se irritou e chamou a epístola de Tiago de epístola de palha. Para Lutero ela não deveria fazer parte do cânon sagrado. A bem da verdade, em 1500, Lutero não conseguiu compreender o que Paulo e Tiago estavam dizendo. Eu vou te dizer o que ele estava dizendo. Vou ler aqui primeiro, depois eu vou te dizer. Paulo e Tiago falaram de dois tipos de fé diferentes. Paulo condena as obras como esforço arrogante do homem para obter a salvação. Não é por subir escadaria de joelho, não é por fazer rezar terços, não é por não sei quantas terças-feiras, quinta-feira, não é nada disso. Paulo repudia. Tiago, no entanto, fala das obras como resultado da salvação. Agora eu vou te explicar. Oi, Lourdes, tudo bem? Bom ter você aqui me ouvindo, viu? Tchau. Vou lhe explicar. Para Paulo, você só entra na fé, você só entra na salvação pela fé. Você não precisa de obra. Você creu, assim como Abraão, vai lhe ser imputado por justiça. Mas para Tiago, se você realmente é salvo, pratique atos de quem é salvo. É nesse sentido, é só isso. Um é fé para entrar, o outro é obra para mostrar que está dentro. Só isso. Provo que sou pelos meus atos. E é pelos atos que vão me conhecer, pois é pelo fruto que conhece a árvore. Compreendeu a diferença? Então Paulo e Tiago não estão errados. E na época Lutero foi muito enfático. Justificação pela fé. Aqui tem uma charge onde diz, nós em Cristo justificação, Cristo em nós salvação. Ideia de Lutero. Vamos à frente. E aí, falando da justificação, agora vem a regeneração. Você precisa fazer uma mudança. É como se fosse uma desintoxicação.
Agora, os atos são outros, devem ser outros, porque se os atos atuais permanecerem como antigamente, não mudou nada. E aí não é uma falha da religião, como dizem alguns, é uma falha da pessoa, é uma falha do caráter. Não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com Cristo. Cristo é o exemplo, Cristo é o modelo, entendeu? É do caráter. Então a regeneração é a obra sobrenatural e instantânea de Deus, com a qual o homem pecador torna-se filho de Deus. Então, não há como nós adentrarmos a graça de Deus a não sermos pela bondade divina, e essa bondade divina que nos torna aquele quinto filho, que é o filho adotado. E aí sim, Deus predestina para aqueles que aceitam a Jesus o título de filho, filhos por adoção. Ao aceitar a salvação em Cristo, o homem torna-se filho de Deus, por meio do Espírito Santo, recebe a natureza de filho, sentindo-se filho, mente de filho de Deus, sentimento de filho de Deus, mente de filho de Deus. Dessa maneira, torna-se filho de Deus por adoção, ato este já previsto antes da fundação do mundo. Então, a igreja é o filho por adoção. Deixa eu ver se falta muito aqui para nós concluirmos. A condição do crente e de Jesus como filho de Deus. Jesus é parte da Trindade. O crente relaciona-se com a Trindade depois que torna-se filho de Deus. Jesus sempre foi filho de Deus. O crente torna-se filho de Deus por adoção. Jesus é filho legítimo. O crente é filho adotivo. Jesus é pré-existente e eterno. O crente torna-se filho por Cristo com direito à eternidade. Jesus tem em si a natureza divina. O crente participa da natureza divina, conforme nós dissemos, ele muda o seu agir, muda o seu proceder. Jesus é filho por geração. Olha, alguém aí diz filho por acordo, tá tranquilo, não vamos discutir, mas o texto diz: tu és meu filho, hoje te gerei, filho por geração. E o crente se torna filho por adoção. Então é um paralelo muito bonito. Resultados da adoção: certeza de uma comunhão estreita e amorosa com o Pai Celestial. Outro resultado: o crente não tem a atitude mais de um escravo, não fica com medo, mas de um filho com temor. Não é mais medo, é temor, que pode ser transmitido por respeito. E é que eu lembro do pastor Antônio Gilberto, de saudosa memória, explicando que seja temor e tremor. O homem vem de dentro para fora. Ele agora dentro dele diz: não, eu tenho que respeitar a Deus, tenho que obedecer a Deus. E o último: os crentes devem saber que são filhos e não empregados. Aí você vai lá para filho pródigo, quando ele quis voltar, ele disse: vou pedir para meu pai me receber como um dos jornaleiros, como um dos empregados que seguem a jornada. E o pai o recebe como filho. Crente como irmão de Jesus, que a gente agora assume a condição. E lembra que eu falei lá atrás que enquanto Israel, que é eleita, né, Israel é o filho por eleição, vai herdar na terra, o crente vai herdar no céu com Cristo. E a promessa de Cristo é que nós estaremos para sempre com Ele, nunca mais o deixaremos. Então, nesta circunstância, e aí, Joseval, tudo bem? Continue assistindo esses vídeos, eu estou gostando de ver você por aí, viu? Nesta circunstância, a adoção colocou o crente como irmão de Cristo, isto é, uma posição acima da hierarquia angélica. Os anjos estarão subordinados a esta filiação adotiva. Olha que coisa interessante. Hebreus já diz que os anjos são seres, espírito, lembrei, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados por Deus para servir em prol daqueles que vão herdar a vida eterna? E principalmente quando este ato de filiação pós-tribunal de Cristo, nas bodas do Cordeiro, ele for consumado, ele for comprovado, confirmado. Aqueles que fazem parte da família de Deus são unidos pelo amor dele, tendo comunhão uns com os outros. Aí se alguém não tem comunhão com o outro é um pouco complicado, porque tem que ter comunhão. Então nós vimos a justificação, vimos a regeneração, agora veremos a santificação. Esse é o processo pelo qual, santificação, o crente é transformado progressivamente e moralmente na imagem de Cristo, tornando-se cada vez mais parecido com Ele. O conceito parece com o da regeneração, mas este fator de você se parecer com Cristo é que você tem a santificação. E uma vez santo, você será salvo, né? A santificação ela é progressiva.
Você tem um momento em que você aceita Jesus, aí você vai passando e aos poucos você vai tirando aquilo que não agrada, aquilo dos maus procedimentos, e vai melhorando, 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 e você vai seguindo. E o objetivo é a glorificação. É o ato culminante da obra redentora de Deus no homem, quando o crente for glorificado, estará moralmente perfeito. A glorificação do crente está inseparavelmente vinculada à vinda de Cristo e à revelação da plenitude da glória de Deus. Quando nós alcançarmos este patamar, justificado, regenerado, santificado, nós seremos então glorificados. Aí nós passaremos pelo processo da transformação e terá total efeito o Salmo 103:14, pois deixaremos de ser pó. Conclusão, esta série de estudos nos permite concluir que a fé do cristão deve estar fundamentada em uma doutrina bíblica, fundida e sadia. Não, bíblica, profunda e sadia, para que possa crescer e amadurecer diante de Deus, e também para que saiba como se deve responder a cada um que perguntar sobre a razão da nossa fé. Paulo diz que não devemos entrar em contendas loucas que não trazem edificação, mas, todavia, não devemos também esconder a razão da nossa fé. E você só explica a razão da fé se você tiver conhecimento. Tudo bem? Deus abençoe. Nós vamos trazer em breve novos temas. Assista, compartilhe, curta. Tá? Deus te abençoe. A paz do Senhor.